Olá, meus amores, Chile mais uma vez aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de história, ok? Já convido vocês a pegarem os seus livrinhos e colocar na página 237, vamos lá? Nosso conteúdo de hoje a gente vai falar sobre a capital do Brasil, tá bom? Como bem sabemos, né, todo país tem uma capital política, ou seja, é uma cidade onde todos os responsáveis pelo governo administram o país e lá onde eles estão, tá bom? A capital do Brasil é em Brasília. Ela foi construída entre 1956 e 1961, certo? Durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Tá? Atualmente, Brasília tem 60 anos. Fez 60 anos no ano de 2020, tá bom, gente? Brasília, ela é uma cidade que foi planejada, ou seja, né, ela não surgiu de uma forma espontânea no entorno de um povoado e tal. E é um dos locais mais importantes, de Brasília é a Praça dos Três Poderes, certo? Vou já explicar direitinho para vocês o que é essa Praça dos Três Poderes. Vou trazer aqui para vocês, né, a imagem de como foi, né, a construção de Brasília. A cidade ela foi totalmente planejada e construída no governo do presidente Juscelino Kubitschek, tá? E também, gente, quero trazer para vocês que quando teve o planejamento aí dessa cidade, houve um concurso, sim, e os arquitetos, né, que ganharam aí para construir, né, o projeto da cidade de Brasília. Com o seu projeto foi o Lúcio Costa, né, o arquiteto Lúcio Costa, e o Oscar Niemeyer, certo? Eles foram os vencedores desse concurso público, que foi escolhido o projeto de como seria a cidade de Brasília, né, a nossa capital brasileira. E aqui a gente tem a imagem da construção de Brasília. Olha aí que interessante. Na mesma página, gente, a gente vai ter uma realidade aumentada, tá? Vai ter um videozinho explicando direitinho e é importante que vocês peguem o seu aplicativo, o seu tablet, o seu celular, conecte no aplicativo Sairá e você vai ver a realidade aumentada dessa página, ok, gente? Tem um pequeno vídeo aí. Mais um pouquinho abaixo tem um Conheça Quem É, porque aqui a gente vai saber quem foi Juscelino Kubitschek, tá? Ele foi presidente do Brasil entre de 1956 e 1961. Ele se formou em medicina. No período de 1934, ele deu início à carreira na política. Primeiro, ele foi deputado federal, né? Foi prefeito de Belo Horizonte e depois se tornou governador do estado de Minas Gerais. E o seu lema era o quê? Era 50 anos em 5. E o objetivo era fazer com que o Brasil se desenvolvesse e se modernizasse, certo? Então, ele foi responsável pela construção da cidade de Brasília. Olha aí que legal, não é? Página seguinte, a Tia vai falar agora sobre a Praça dos Três Poderes, tá? A Praça dos Três Poderes fica em Brasília e é o lugar onde estão localizadas as sedes dos três poderes. Eles fazem parte de um sistema político chamado de república. Por isso que o nosso país é considerado um país republicano, tá? O Brasil, ele é um país republicano. E para o país funcionar, cada um dos três poderes, não é, que são executivo, legislativo e judiciário, possui responsabilidades, as quais estão descritas na Constituição Federal. Passando mais um pouquinho abaixo, a gente vai ver aqui qual é esse poder executivo. O poder executivo, ele tem como função administrar os recursos públicos, certo? E executar as leis do país, do estado e do município. E quem exerce esse poder em Brasília é o presidente da República, tá? Passando a seguinte, a gente tem aqui o poder legislativo, que o poder legislativo, por meio do Congresso Nacional, ele vai ser responsável para elaborar e aprovar as leis.
além de fiscalizar os outros poderes, tá? E as pessoas responsáveis por eles são os deputados federais e os senadores, ok, gente? E o judiciário, Tcheli, como é? O poder judiciário, ele é responsável por fazer com que as leis elas sejam cumpridas, certo? Resolver os conflitos entre os cidadãos, e os responsáveis por esse poder são os juízes, como os do Supremo Tribunal Federal, né, STF. Então, para deixar bem claro para vocês, né, a divisão dos três poderes, de modo simplificado, fica assim: o poder legislativo, ele vai elaborar as leis, o poder executivo vai aplicar e administrar as leis, e o poder judiciário julga o cumprimento das leis e as penas caso essas leis não sejam cumpridas, ok? Passando aqui adiante, próxima página, a gente tem aqui a página 239, que é uma atividade na qual vocês vão realizar com os pais de vocês, tá bom? Uma atividadezinha de casa. São 3 questõezinhas, tá bom? Dando continuidade, agora a gente vai para a nossa ficha de atividade. Nossa atividadezinha do dia. Já pode pegar aí seu caderninho de ficha e colocar na página 126. Temos aí 2 questõezinhas na qual a gente vai responder, tá bom? Segunda questão. O Brasil, ele é um país republicano, não é? Isso significa que o seu sistema político é formado por 3 poderes. Escreva quais são as funções de cada um, né? De cada um dos poderes da República, como a tia falou lá, né? O legislativo, executivo e judiciário. A função do poder legislativo é o quê? Vai criar e aprovar as leis, né? E fiscalizar os outros poderes, tá bom? Então, o legislativo fica dessa forma. Criar e aprovar as leis e fiscalizar os outros poderes, ok? E o poder executivo já vai fazer o quê? Ele vai administrar os recursos públicos, tá? E aplicar as leis que foram criadas pelo legislativo, tá bom? Ok, gente? Muito bem. Passando para o próximo item, né? Deixa a tia apagar aqui, para não atrapalhar. Deixa eu colocar aqui. Um instante. O judiciário já vai ser o quê? Ele vai fazer as leis, né, serem cumpridas e resolver assim os conflitos entre as pessoas, os cidadãos, tá? Esse é o papel do judiciário.
Pronto. Terceira questão. Responda as questões a seguir. Letra A. Em Brasília existe um lugar onde estão localizados os prédios que são as sedes dos três poderes. Que lugar é esse? Que a tia ele falou logo no início do vídeo. Muito bem, é a Praça dos Três Poderes. Ok? Letra B. No passado, quem exercia o poder e administrava as vilas e as cidades? Eram quem? Os homens bons. Os homens bons, tá? Descendo mais um pouquinho aqui, a tia ele vai apagar para não atrapalhar vocês. Letra C agora. Uma construção característica dos espaços de poder das cidades no passado era o quê? A casa de câmara e cadeia, certo? Tá bom? Show de bola. Dando continuidade, a gente vai passar para a ficha agora da página 127, tá? Ele vai explicar como é que vai ser aqui essas atividades, tá? A gente finalizou ali a página 126. Vamos fazer a primeira questão da página 127. Na mesma página tem a questão 2 e na página seguinte, 128, tem a questão 3, que será passada para casa, tá? A gente vai fazer a primeira questão aqui e a segunda e a terceira questão vocês irão fazer juntamente com os pais, com o responsável. Primeira questão da página 127. As cidades do Brasil colonial eram muito diferentes das atuais, não é verdade? Então, explique a função das construções a seguir. A casa de câmara e cadeia, ela servia para quê? Era um local, né, onde estava instalada a administração e também a justiça da cidade. E também quem era que trabalhava lá? Os homens bons, certo? Estava instalado. Pronto, ele colocou aqui embaixo. E o pelourinho? Ele era o símbolo da justiça e do poder de Portugal, certo, gente? Vou colocar aqui mais um pouquinho à frente. E a fonte?
Era uma construção, né, que ficava localizada no centro da cidade e que fornecia água potável para toda a população, tá? Ok, meus amores? Como a tia Eli falou, a segunda e a terceira questão vocês irão fazer juntamente com os pais de vocês, tá bom? Dando continuidade para a gente passar para a nossa última atividade de ficha, tá? Página 129. Uma atividade bem legal também. Deixa eu apagar aqui a louça. Deixa eu ver se a tia Eli consegue diminuir um pouquinho aqui a tela, tá? Para ver se dá certo mostrar todas as alternativas. Vai ficar um pouco pequeno, mas vocês estão acompanhando também com o livro, não é? Pronto, tá quase lá, só mais um pouquinho. Ótimo, pronto, deu certo, tá, gente? Primeira questão fala assim: leia as afirmativas a seguir e pinte os retângulos em azul se for características de uma cidade colonial e de verde se for uma característica de uma cidade da atualidade, certo, gente? A tia Eli não conseguiu encontrar o pincelzinho verde, então ela vai fazer assim. Ela tem um pincelzinho azul, tá? Como a questão está sendo pedida, vou utilizar o azul. E quando for para pintar o retângulo na cor verde, a tia Eli vai sinalizar com o pincel vermelho, tá bom? Bora lá. As ruas das cidades coloniais, elas são estreitas e nelas as pessoas circulam a pé ou a cavalo. A gente vai pintar aí de qual cor? Azul, muito bem, certo? Vou fazer só assim como se estivesse pintando, você vai identificar aí. Segundo retângulo, as ruas são largas para possibilitar a circulação de automóveis e meios de transportes. É uma característica de uma cidade colonial, não é verdade? Azul também. Terceiro retângulo. Os vereadores são responsáveis por cuidar da justiça e da segurança. Sim, então você vai pintar de azul também. Próximo. As leis das cidades são determinadas pelo rei de Portugal. É uma característica de uma cidade colonial ou da atualidade? Colonial, muito bem. Azulzinho também. Próximo. As fontes públicas fornecem água para as casas e os animais. É uma característica do período colonial, né? Então, é azulzinho também. Próximo.
As casas das pessoas possuem torneiras que trazem água direto para os moradores. Já é uma característica de uma cidade da atualidade, não é verdade? Então, vou utilizar aqui meu pincel vermelho e vocês irão utilizar o lápis de cor verde, tá bom? Próximos. Os vereadores elaboram e aprovam as leis para o município? Sim, né? Então é uma característica da cidade da atualidade, tá? Então, novamente eu vou utilizar aqui o meu pincel vermelho e vocês o lápis de cor verde, tá bom? Conseguimos responder aqui a primeira questão e agora a gente vai passar para a nossa segunda e última questão. Bora lá, gente? Vou apagar aqui a lousa, tá? Deixa eu só passar logo para a questão seguinte. Para a gente não perder tempo. Procure no caça-palavra termos que estejam relacionados à fundação da capital no Brasil. Certo? Então, a gente vai procurar aí 5 palavras que estão relacionadas à fundação da nossa capital brasileira, tá? Logo de início a gente já consegue visualizar aqui, né, ó, 3 poderes, que é o nome da praça, não é? Que é muito importante em Brasília. Você já faz a marcação aí no seu livro também. Outra, temos o nome da nossa capital, Brasília. Não é? Vimos também que o nosso país, ele é um país republicano. Aí a gente tem aqui a palavra república. Tá? Próxima palavra. A gente viu também no texto que Brasília ela é uma cidade planejada. E o nome não é do presidente que estava, né, à frente quando a nossa capital estava sendo construída, quem estava tomando a frente era o presidente Juscelino Kubitschek, tá? Então aqui a gente tem o nome dele. Então a gente encontrou aí, ó, essas 5 palavrinhas: 3 poderes, república, Brasília, planejada e Juscelino, tá? Passando, mas antes disso a tia ele vai copiar as palavras aqui no quadro para a gente não esquecer. Deixa eu copiar aqui. Colocar de ladinho, tá? 3 poderes. Próximo. República. Temos Brasília, temos planejada e Juscelino, ok? Foram essas 5 palavras que a gente achou aí no caça-palavras. Agora a tia vai apagar para a gente encaixar essas palavras aí, certo, nas frases. Pronto, vou tentar só aumentar mais um pouquinho aqui a fonte. Pronto. Letra A. O nome da capital do Brasil é? Qual é, gente? Brasília. Muito bem. E você vai escrever aí, ó. Tá? A cidade de Brasília foi... tracinho, pois não surgiu de forma espontânea. Ela foi o quê? Planejada. Muito bem. C. O presidente que concretizou a construção de Brasília foi Kubitschek. Quem foi? O Juscelino, certo? Juscelino Kubitschek.
D. O local onde fica a sede dos três poderes em Brasília se chama Praça dos Três Poderes. O sistema político do Brasil é uma república. Muito bem. Tá? Então, meus amores, a gente finaliza a nossa aula de história aqui. Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar com a Tcheli pelo WhatsApp, que ela vai tentar lhe ajudar, tá bom? Tcheli se despede de vocês aqui, ó, com um beijão e até a próxima aula. Tchau!